Fala galera, estamos começando mais um De Carona e hoje estou recebendo aqui ao meu lado o Reuel. E aí? Na paz, meu irmão? Beleza, paz, tranquilo? Hoje a gente vai bater um papo aqui, vamos falar um pouco sobre música na igreja, vamos falar sobre o que é louvor, o que é adoração. Enquanto isso a gente vai dando um passeio pela nossa cidade de Petrópolis, que é muito bonito. Hoje o dia, inclusive, tá lindo, né? Graças a Deus, né? Não tá chovendo, apesar que a chuva tem seu charme aqui, né? Tem. Friozinho, a chuva, mas é melhor com o sol, o céu aberto do jeito que tá. Fica mais agradável da gente melhor, passear. Né? Reuel, vamos começar aqui falando sobre quem é o Reuel. Hoje as pessoas, muita gente conhece o Reuel. Muita gente, inclusive, já deve ter o seu CD, ou você já deve ter ministrado na igreja de alguém que está assistindo. Porque o Reuel já foi em todas as igrejas, né? Todas as igrejas. Mas teve um começo, lá atrás, e inclusive uma longa trajetória fora da cidade de Petrópolis, né? Queria que você contasse essa experiência. Como você sai de um goleiro... jogador de futebol para um ministro de adoração, como é isso? Verdade, cara. Então, algumas pessoas também não sabem que nós somos naturais daqui, de Petrópolis, eu e a Dani. Até porque ficamos o quê? Quase uns 7 anos fora daqui de Petrópolis. Então, de repente, para relembrar, né, alguns que não conhecem, não sabem, nós somos daqui mesmo, meus pais, minha família é tudo daqui. Cresci na Maranata, Igreja Cristã Maranata, onde tive uma base muito boa. Fiquei lá até meus 16 anos, depois fui jogando futebol, né, que eu comecei em 93 e parei em 2003. Você chegou a jogar profissionalmente? Categoria de base, né, então eu fui para Belo Horizonte, joguei no América Mineiro, na categoria de júnior. Fiquei aqui no Cascatinho, no Serrano, fui para Madureira, depois fui para o América Mineiro, aí depois cheguei a jogar também um tempo nos Estados Unidos. Onde eu ia acessar a categoria profissional, né? Quando a gente fala assim, porque às vezes o pessoal pergunta, jogou profissionalmente? Aí às vezes tem que, tipo assim, você não alcançou ainda a categoria idade, né? A partir dos, nem lembro, acho que é 18, 19 anos. Mas sim, sempre joguei em clubes, né? Sim. Então, a nível, vamos dizer assim, um nível profissional que seria atleta de alto nível, né? Uma escala de alto nível, não só porque tem gente que jogou em clube, mas era só... E você era goleiro? Cara, era goleiro, hoje eu sou um frangueiro, né? Mas eu sempre sonhei, cara, era a minha vida, era Deus... eu tava conversando até com um pastor ontem mesmo, sobre essa nossa vida de dizer sim pro chamado, de você abraçar mesmo o teu destino, aquilo que Deus está falando. E a gente vive vamos dizer, essa vida... Eu não gosto de falar vida pela fé, porque todo mundo vive pela fé, né? Sim. Mas integral, não tendo um trabalho secular, vamos dizer assim, é melhor. Sim. Não tendo um trabalho secular, mas a gente trabalha também, tá? Claro. Não tendo um trabalho secular desde 2005 ou 2006, quando nós fomos para Londrina. Então, requer muita entrega mesmo, muita fidelidade àquilo que Deus está falando, cara. Então você tem a dificuldade do dia a dia, né? A cobrança de tudo, de todos, a pressão de todos os lados, com relação a como qualquer um de nós vivemos, né? Essa pressão, a cobrança de muita coisa. E eu estava falando com o pastor, o que me leva a ser mais e mais fiel àquilo que Deus propôs e a gente está vivendo, é saber o que eu abri mão, é saber o que Ele me pediu. Me explica isso, como você, com, vamos dizer assim, uma carreira até promissora, né? Sim, já estava jogando certo, em clubes, estava jogando fora do Brasil, e lá acredito que seria até a mola propulsora mesmo. Claro. Como é que você abandona isso e vem para essa realidade? Foi de uma hora para outra? Aconteceu alguma coisa? Você teve uma contusão? O que aconteceu? Não, então, muito pelo contrário, até porque hoje nós estamos meio que acostumados
a ouvir tudo que dá certo é de Deus, né? Tudo que dá errado, então tem alguma coisa errada aí que é do diabo, alguma coisa assim. Muito pelo contrário, tava dando tudo muito certo, cara. Tava para assinar um bom contrato fora. Hoje, até hoje mesmo, quando eu tava jogando lá, eu tava no Metro Stars, que hoje é o Red Bull New York. Aquela empresa Red Bull comprou. E hoje tem até clubes, né? No México tem Red Bull Brasil, em São Paulo. E naquela época, até o goleiro hoje da seleção americana, que jogou a Copa aqui, aquele careca barbudo, Tim Howard, ele jogava nesse clube, ele foi para a Inglaterra. Nesse processo que ele foi embora, eu voltei também. E aí até a minha mãe estava falando, acho que isso já deve ter uns 2, 3 anos. A gente estava comentando sobre isso. Ela falou, olha, eles ficaram te ligando e deixando mensagem na secretária eletrônica. Ficou quase uns 6 meses a 7 meses fazendo isso. Falei, cara, se naquela época eu ouço, era você. A crise ia... Não, porque eu voltei. E tu sabendo que estão te ligando, que... Como é que ia ficar minha cabeça? Então acho que ela não ter falado, eu acho que protegeu a minha alma, a minha mente. Disso tudo, né? E assim, não é que não foi um de repente. Eu... Desde os 11, com 11 anos, eu tinha recebido uma palavra mesmo com relação a... De repente pode ter sido a linguagem que a pessoa traduziu no que Deus falou, mas o que eu ouvi com 11 anos de idade, cara, foi quando eu comecei a jogar. É que Deus já tinha me separado, que seria um atleta de Cristo, um pastor, alguma coisa assim. E eu fiquei com aquilo no coração. Eu falei, bom, eu jogo até meus 30 e tantos, 40 e tantos e depois eu sigo, né? Sim. Vou fazer igual Jesus, com 30 anos eu começo meu ministério. E aí esses eram meus planos, cara. Quando eu fui pra lá, na época eu tava namorando a Dani, quando eu fui no ano 2000 para os Estados Unidos. Eu estudei lá 1 ano e meio, tava fazendo um 2º grau lá. E lá, dando tudo certo com relação ao futebol, e Deus foi... Cara, de uma forma, isso foi, vamos colocar, impressionante, sobrenatural, sei lá, a palavra que quiser usar aí. Sim. Mas aquele amor, aquela paixão por aquele sonho do futebol, cara, foi diminuindo, cara, ao ponto de eu ir pro treino, cara, importante. Pesado. Eu acho que o propósito, aí é que tá, eu acho que a melhor palavra que eu posso colocar não é nem a questão do desejo só, mas parece que foi a chave de um propósito aqui dentro, foi tira uma e coloca a outra. Voltei pro Brasil, aí depois nós casamos em 2003, e aí indo para aí eu tava já congregando na Metodista Wesleyana, onde nós casamos. Hoje Bispo Jamir, mas na época o pastor Jamir fez o nosso casamento junto com o Joedir, com o pastor Joedir, né? E ali eu posso dizer que ali na Wesleyana é que, não desmerecendo o tempo que eu passei na Maranata, porque lá foi minha base, né? Sim. Foram muitos anos lá. E tenho a honra de dizer, né, que a gente passou por lá e tal. Mas ali na Wesleyana, aí começa essa transformação, que comecei a ministrar, nunca sonhei com isso. Nunca, apesar porque por causa do estilo também de congregação, de denominação diferente, né? Sim. Comecei a ministrar, comecei cantando no Beck, até a Lu do Felipe, a gente conhece desde lá. E comecei a cantar, a Dani já ministrava direto lá. A Dani já tinha sonhos de gravar CD, já tinha músicas, e eu nunca sonhei com isso. E ali começamos, na época a Daniela e o Luciano, que estão lá em Portugal, a gente começou a se reunir, cara, toda sexta-feira à noite. Eu morava aqui na Avenida Roberto Silveira, naquele prédio que fica na Rua do Petrô, é o único prédio que tem ali. Toda sexta-noite, cara, a gente se reunia para adorar e ia altas noites, madrugada, orando, adorando. Então Deus já começou a colocar algo em nós que começou a fluir muito nessa década, a primeira década aí do ano de 2000, onde começou muita coisa também no Brasil a mudar, a transformar no quesito da adoração, da música, entendeu? Então Deus já estava fazendo em nós, comigo,
Na nossa casa, no nosso apartamento, cara. E a gente não tinha essa linguagem de adoração, intercessão, proclamação. A gente já fazia. Fazia até sem saber, né? Mas não sabia que centro de adoração, 24 horas, mobilização, Deus já estava gerando em nós ali. E aí eu voltei, cara. E indo pro culto uma vez lá pra igreja wesleyana, eu tava ouvindo aquela música do Cirilo, Coração e Arrependimento, eu acho. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. E todos os sonhos que ainda sonharei. Como é que é? Eu ofereço a ti, Senhor. Eu tava treinando, cara, no Serrano, mas aí já não era. Eu já tava meio que na teimosia. Eu já sabia que era pra. Que era pra estar saindo. Aí aquele dia eu falei, tá bom, chega. Fui no outro dia no treino, falei que ia parar. E aí começou, cara, tudo realmente começou de verdade naquele sim, eis-me aqui, e foi dose, foi... Como foi o encontro, né, vamos botar assim, como foi essa transição? Você veio da Maranata, depois veio para Wesleyana, onde já mudou uma perspectiva de adoração, e aí você passou esses anos em Londrina com o Casa de Davi. Isso. Né? Como é que foi isso? Tipo assim, eu vou pegar um avião, vou pra lá e vou começar a ministrar com os caras. Como é que foi esse encontro? E como é que foi essa partida? Não, vou sair de Petrópolis e vou ter um tempo lá com o pessoal. Então, aí eu voltei, em 2003 nós casamos, ficamos aqui 2 anos. No tempo que depois entre 2003... Não, em 2005 nós voltamos para os Estados Unidos para morar, eu e a Dani. Nós ganhamos o documento para morar lá legalmente. O visto, né? Não o visto, até o Green Card mesmo, né? O documento de permanência, né? Que te deixa legal lá. E nessa ida a Dani foi primeiro, por questões de documentação, ela teve que ir primeiro. Nós ficamos, acho que quase de 2 a 4 meses longe, cara, alguma coisa assim, acho que foram 2 meses. Eu já estava casado, ela ficou na casa dos meus pais. Nesse período é que eu fui em um congresso, eu vou ter que resumir a história. Sim, tá me contando do tempo. Eu fui em uma programação no Rio, aí meio que de despedida, assim, tipo, sei lá quando que eu vou voltar para o Brasil. E aí ali começou tudo. O Paulo Moral, eu não sabia que as pessoas iam para lá, ô Felipe. Para mim era um exemplo. O caso de Davi é como se o ministério não é que é fechado, mas é um ministério ali entre eles e acabou. Eu não sabia dessas histórias de Deus enviar, dar sinais para as pessoas irem para lá. Enfim, aí eu fui convidado pelo Paulo Moral na época para estar indo lá na casa dele, conhecendo. E aí esse processo, Deus foi falando, Deus foi mostrando e apontando uma ida para Londrina. Fui para os Estados Unidos. Você chegou aí? Cheguei aí, E em 2006 nós voltamos para o Brasil, aí com dezenas de palavras e de sinais confirmando que apontava para isso. Viemos para Londrina. E ali Deus começou a gerar algo mais específico, que é o que a gente está vivendo hoje. Entendeu? Deus usou. Você ficou lá por volta de 7 anos. 5 anos em Londrina, 5 anos em Londrina, ministrou em diversos lugares do Brasil inteiro. Sim. E depois vocês saíram de lá e então começaram o Ministério Governe Sobre Nós, gravando o primeiro CD, né? Isso. Que é o Governe Sobre Nós. Foi gravado em Londrina, na nossa transição. Na época nós estávamos ainda no Ministério, né, Casa de Davi, quando gravamos o CD. E voltamos para Petrópolis e estamos dando continuidade, cara, naquilo que Deus gerou, né? Vocês já estão no segundo trabalho? Já estamos no segundo, já estamos ali já na porta do terceiro. Legal, bacana. E além disso, o seu ministério junto com a Dani não engloba somente a questão música no sentido de gravar de CD. Vocês têm uma escola. Isso. Que aí também entra aquele outro assunto que a gente comentou no começo, que é a Escola Chave da Adoração, que trata diretamente de assuntos relacionados
botar assim, Ministério de Louvor na igreja local, fala sobre o que é a adoração, onde a música se encaixa. Na verdade hoje até cresceu já. Nós temos a Escola Ministerial Chave da Adoração, que trata de 3 módulos, identidade, chamada e ministério, que alcança todo cristão. Apesar de ter o rótulo adoração, e adoração é para todos, né? Mas ainda tem um certo conceito de que o louvor e a adoração é para aquele grupo de pessoas que toca, que está lá em cima, ou na plataforma, ou no púlpito. Mas é para todos, até porque esse tema alcança todos. Todos temos identidade, todos temos chamado, todos temos um ministério. E hoje já surgiu o intensivo para ministros de louvor. E esse sim é específico para quem quer entrar, para quem já participa. São 6 ministrações, sábado o dia inteiro. Vou realizar as 2 escolas em Vitória, no Espírito Santo. Vai ser 5 meses, uma vez por mês. Então é uma estrutura que eu posso levar para qualquer lugar, entendeu? Não precisa ser aqui em Petrópolis. Isso vem cooperar também na igreja local, para que exista um alinhamento com relação ao propósito da adoração, porque é igual a gente falou, muita gente acha que o louvor e a adoração é para aquele grupo de pessoas que está ali tocando, sendo que na verdade a adoração não tem nada a ver com louvor. Você usa o louvor para adorar, mas não significa que exista esse sincronismo entre louvor e adoração, que é uma coisa só. Exatamente, andam juntos, é muito paralelo. Mas são coisas distintas. Você pode adorar sem louvar. Música, uma canção. Com certeza, sem usar a ferramenta da música, né? O louvor, eu creio que a gente chegar a um nível de adoração passa pelo louvor, né? Passa pela questão de reconhecer aquilo que Deus faz, porque isso é o louvor, né? A gente louva pelo aquilo que Deus faz. Então você intensifica um relacionamento, uma intimidade, ao ponto de ter uma revelação e uma aliança, e se torna em adoração por aquilo que Ele é, independente do que Ele faz. Eu sei que Ele é digno 24 horas. Agora, você disse que tem um módulo específico para Ministério de Louvor. Isso. Por que o Ministério de Louvor, sendo uma ferramenta tão importante dentro das igrejas hoje, eu acredito que a adoração através da música, ela coopera muito para o que vem através da palavra. Verdade. Ela gera aquele ambiente, ela traz aquela sensibilidade na alma, para que o Espírito também receba do Senhor aquilo que Ele tem para dar. Mas por que o Ministério de Louvor dá tanto problema dentro das igrejas? Muito bom, essa pergunta aí é que todo mundo fica indagando, e nós mesmos que participamos, né? A gente se pergunta, meu Deus, o que acontece com a gente, né? Digo com a gente porque fazemos parte, né? Desse grupo que é, cara, especial. A música e o Ministério de Louvor, nos últimos, vamos colocar, nos últimos de 50 a 60 anos, mudou muita coisa, muita coisa. Era um contexto, você pode ver que a gente falar desse período, a gente está falando ainda antes um pouco das comunidades, né? Que começou, se eu não me engano, tá? De repente, mas eu acho que comunidades veio a partir dos anos 80, lembro de 70, eu acho que não, mas é mais 80. Sim. E começou com uma outra proposta, uma outra característica, uma outra forma de se expressar, que não é a melhor, não é a pior. Isso está no céu, isso vem do céu, a realidade do céu que vindo para a terra. Então eu creio assim, em primeiro lugar, até por causa desses problemas, de tentar responder isso, né? A gente não sabe de tudo, a gente está tentando, estamos caminhando e Deus vai revelando a cada momento. Eu creio que, em primeiro lugar, quando a gente vai para Crônicas, que fala sobre o propósito e o fundamento da música e dos músicos, quando Davi chama os músicos, as famílias de Asaf, Emã, Jedutum, para profetizarem, e ali eles são os pais, cara. E diz o texto também que os pais lideravam os turnos. Então tem muita coisa que revela aí. Primeiro, Davi era rei, e eles estavam debaixo de um comando de um rei. E depois tinha também os seus filhos que estavam debaixo do comando dos pais. Só que esse rei, ele tinha uma visão, cara. Qual era a visão de Davi?
de trazer a realidade do céu para a terra, 24 horas. Isso está no céu. Eu creio, a Dani, minha esposa, ela falou algo... eu só ouvi ela falando sobre isso, que por que de repente Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele cantava, porque ele adorava, porque ele era quebrantado, ele se arrependeu. Ela falou assim, porque Davi entendeu algo do coração de Deus, que é habitar entre nós, o desejo de estar entre nós, que se expressou no jardim. Deus, Deus vinha ao encontro de Adão e Eva todos os dias, e ele somente queria isso, uma nação, uma família de sacerdotes sobre toda a terra. E eu creio que está faltando o entendimento do nosso propósito, porque quando falta o entendimento do nosso propósito, eu creio que o segundo ponto é o quê? Por que dá tanto problema? Porque, infelizmente, as pessoas entram no Ministério de Louvor para que o Ministério de Louvor venha servi-las, e não as pessoas servirem ao Ministério. E os Ministérios de Louvor têm que se encaixar ao teu horário, ao meu horário, ao teu jeito, ao meu estilo, e não eu me encaixar uma visão. Você acha que também que as pessoas, que isso também é muito culpa de falta de instrução? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu me converti, eu comecei a caminhar, o que me atraía na igreja era a música. Apesar de que eu não sou músico, mas a música, ela é atrativa. Claro. Então, logo brotou um desejo de poder estar ali na frente, participando daquilo, além de você ser uma pessoa que está em evidência, que você tem uma voz ativa dentro da igreja. Aquilo, de certa forma, gera um glamour, gera uma expectativa de popularidade. É verdade. E eu nunca recebi uma instrução inicialmente do que era, de fato, a responsabilidade de ser um ministro de música, ou de um entendimento de estabelecer o céu na terra. Agora, na caminhada, a gente vai tomando umas pancadas e vai aprendendo. Mas você acha que isso também não é muito falta de instrução, ou culpa até mesmo de uma liderança despreparada? Exato, faz parte. São peças de quebra-cabeça, né? Não é totalmente um, nem totalmente o outro. Isso dependendo do lugar, fica evidente um e o outro, a falta do entendimento, do propósito, a falta também de uma visão do ministério, cara, de critérios, de uma caminhada, de você chegar. A maioria entra para o Ministério de Louvor quando é adolescente. É verdade. Maioria. Criança. Eu entrei, comecei a tocar teclado na igreja, estava com 11 anos, cara. Então, tava lá. E você, a verdade é que pro adolescente, pra criança, às vezes o ambiente da igreja ele é chato. Você chegar num lugar e sentar e ouvir uma pessoa falar 1 hora, 1h30. Então o que é legal? O legal é você a música, que você interage, você... Então tá faltando, Felipe, tá faltando pessoas e existem, mas numa grande maioria o que falta são referências. Esse texto fala de referência, Molina. Davi era referência para esses 3. Sim. E esses 3, Asaf, Emã e Jedutum, era referência para o resto. Então, quando você tem uma referência, você, sendo criança, adolescente ou adulto, você já sabe para onde olhar. E você já sabe também que, não, eu estou entrando para um ministério, mas para servi-lo e não para ele me servir. Por isso que nós ficamos ainda muito cheios de si. E aí, realmente, como eu disse, desses anos para cá, o que aconteceu? Acabou, antigamente eram uns coral, oportunidades. Hoje não, é um ministério e uma expressão tão séria que ele divide o tempo com o pastor, cara. É muito sério, cara. O pastor, e aí tem o entendimento também. Para você pregar, poxa, você tem que se preparar muito. Você, dependendo, para você até acessar um púlpito de uma igreja, dependendo da denominação, de uma igreja local, poxa, você tem que passar por uma faculdade. Mas porque você entende o propósito, que você entende o temor que é pregar, o temor que é... A responsabilidade de você cooperar com a visão local. Você não vai pregar algo fora da visão local. Então, só que no Ministério de Louvor isso não acontece na maioria. É um acesso mais fácil, né? E aí você não se prepara. São músicos que não estudam. Pessoas que, em nome esse é o meu melhor para Deus, canta de qualquer maneira, toca de qualquer maneira.
E isso daí até não é o que é o de menos. E às vezes nem vive uma vida Isso é com Deus, né? Exatamente. O fundamental é a técnica, é fundamental, mas o essencial que você falou agora, a gente também não parece que nós ficamos felizes em se reunir para ensaiar, mas não há a mesma disposição para se reunir para adorar junto, para orar junto. Então eu creio que para ter um tempo até sem o seu instrumento, né? Exatamente. Surgiu até, não sei se foi aqui, um assunto justamente falando sobre isso. E se Deus tirar o seu instrumento? Quem é você no reino? O que você sabe fazer? E se Deus tirar, o cara toca o violão, sofre um acidente, perde os 2 braços, e aí? Você vai morrer para Deus? Conforme a gente comenta, tira o instrumento de um músico e vamos ver o que sopra dele. Então, realmente precisamos da restauração, que é um dos temas do intensivo de Ministros de Louvor. A restauração do fundamento e do propósito da música e dos músicos, do entendimento do porquê nós fazemos. Então isso que está sendo um grande passo, cara. Nós fomos bem surpreendidos com o primeiro intensivo que nós fizemos aqui em Petrópolis. Veio um pessoal do Rio, de Belo Horizonte, e pelo que Deus fez, por aquilo que gerou, porque foi algo bem específico, foi muito bom, foi muito forte, e isso ainda está trabalhando em nós. É um resgate, uma renovação de mente, é uma renovação de cultura, entendeu? Bacana. Então, a chave da adoração hoje está funcionando no cenáculo, esse módulo que está terminando agora, né? Terminou, terminando, Vai terminar dia 18. E aí está funcionando no cenáculo da Igreja Metodista, Catedral Metodista, né? E depois você vai começar também a expandir, igual você falou, vai fazer Vitória. Isso. Para quem estiver assistindo, às vezes tem algum pastor, algum líder que gostaria de trazer essa realidade para dentro da sua igreja. Sim. Quais são os contatos? Como é que faz para estar em contato com você, com a Dani? Só para relembrar também, no dia 10 de janeiro nós vamos fazer um intensivo, esse intensivo para Ministros de Louvor, na Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Eu acho que vai ser no Meier, eles estão definindo o lugar, mas dia 10 de janeiro já está certo. R$50 a inscrição com apostila. Creio que vai ter um almoço, algum lanche lá com o pessoal. Sim. Esses R$50 já cobre isso tudo. Contato hoje está mais fácil. Rede social, né? Nosso Facebook, né? Reuel Silva. Ou da minha esposa também, Daniela, do Comum que escreve. Se fala do Comum. Ou também o WhatsApp. 24 9 8125 9218. Show de bola. Reuel, quero agradecer aqui sua companhia no passeio. Valeu, começamos hoje lá na Castelânia. A gente já está aqui no Retiro. E graças a Deus o tempo está cooperando, está muito bacana. Eu quero te agradecer aí mais uma vez pela presença aí. Valeu. Falou? Vamos fazer o seguinte, vamos terminar diferente hoje. Eu vou transladar o Reuel. O Wallace já me olhou ali atrás assim, com uma cara de como assim? Vou fazer uma coisa. Vou transladar o Reuel. Ele está aqui agora, mas em vez de eu te dar uma carona pra casa, a gente pode te teletransportar pra lá. Vamos. Então eu vou fazer o seguinte, vou contar 1, 2, 3 e ele vai direto pra casa através do teletransporte do Impact, tá bom? 1, 2, 3 e valeu. Pronto, foi embora, viu? Foi rápido, não foi, Wallace? Hoje foi sensacional, o Reuel já voltou pra casa.